E esse versículo, eu quero pedir aos irmãos que divulguem a vigília que vai acontecer aqui nesse lugar, no dia 19. A gente vai estar adorando a Deus, magnificando ao nome do Senhor Jesus. A obra de Deus, ela só cresce onde há união, unificação, unidade. Então compartilhe, divulgue, convide seus irmãos. Hoje ainda eu estarei indo pregar em uma vigília e a luta, ela é vencida em nome de Jesus, porque Deus, ele é maravilhoso. Quantos acharam em Mateus capítulo 2, versículo de número 1, diga amém. Amém. Versículo de número 2, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 2, versículo de número 2, parte B do versículo. Você não vai entender o que Deus falou, mas depois da mensagem você vai entender. Evangelho de Mateus, capítulo de número 2, versículo 2, a parte B diz assim: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Repita comigo: onde está? Está fraquíssimo. Diga: onde está? Aquele que é nascido rei dos judeus. Está muito fraco, eu vou embora. Diga: onde está? Aquele que é nascido rei dos judeus. Olhe para seu irmão e diga: onde está? Não, olha bem bonito para a pessoa que está do seu lado e diga: onde está? Aquele que é nascido rei dos judeus. Agora sente glorificando o nome do Senhor Jesus, porque Ele vive e reina para todo sempre. Para você não esquecer, esse versículo tão maravilhoso e precioso que Deus me deu. Olhe mais uma vez para seu irmão e diga: aonde está? Está muito fraquinho, irmãos. Esse versículo Deus me deu na oração, na lágrima. Pergunte mais uma vez, diga: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Queridos e amados ouvintes da Santíssima Palavra de Deus, para mim é um prazer imensurável estar mais uma vez aqui transliderando o Evangelho de Jesus para vós outros. Eu quero dizer que Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele tem sido bom, Ele tem sido magnânimo para com a nossa vida. Deus, Ele tem se expressado de forma tremenda e de forma espiritual. É bem verdade que a Bíblia Sagrada, a Bíblia, ela é um oceano de revelação. Ela é um mar de conhecimento. A Bíblia, ela translitera poder. A Bíblia, ela relata histórias. E cada vez que a gente passa, pastor Geraldo, estudando a Bíblia, a gente vai entender que a gente não sabe de nada, que a gente é uma criança espiritual. Não importa o tempo, a quantidade de anos que a gente tem servido pregando a Deus. Quando a gente começa a buscar a Bíblia de maneira diferenciada, a gente começa a entender que tem coisas que a gente nunca se parou e nunca se deparou e nunca parou para analisar. Eu olhando para esse versículo, eu estava transliderando nessa madrugada e eu disse: Deus, eu preciso de uma mensagem para aplicar na sexta-feira. E Deus, Ele me deu uma decorrência na mensagem. Deus, Ele me deu um versículo na Bíblia e eu comecei a ler e eu não entendi, porque a Bíblia, ela não pode ser lida, a Bíblia não pode ser estudada, ela tem que ser meditada. Quando você medita, quando você remedita, aí você vai entender o que Deus fala. E eu li um versículo que não tem nada a ver com esse capítulo, que não tem nada a ver com a história dos magos do Oriente, que não tem nada a ver com a história do nascimento de Jesus. Foi aí que eu comecei a entender, eu comecei a descobrir alguma história que caminhasse paralela a essa história que eu vou narrar para vocês. E eu digo para os irmãos que eu estou aqui arrepiado, dos pés à cabeça e da cabeça aos pés. Essa mensagem é muito forte. Essa mensagem eu chorei. Eu passei 2 dias buscando e trazendo coisas para o meu coração, aonde eu encontraria subsídio para aplicar. E foi aí que Deus me deu a mensagem não completa, mas algumas coisas, porque Deus, Ele nunca dá nada tudo de vez.
Ele vai dando aos poucos, para você ter ânsia, para você ter vontade de se alimentar, para você ter gosto naquilo que você está se alimentando. Foi aí que eu descobri que Jesus, ele nasceu debaixo de uma grande perseguição. Herodes, ele ouviu falar que Jesus vinha para a terra e que seria rei dos judeus, e que Jesus seria o homem que ia reinar, o homem que ia trazer toda a história, um homem que ia trazer a existência, ia trazer alegria, ia exaltar pessoas. Quando Herodes ouviu essa profecia, Herodes ficou perturbado e preocupado. Foi aí que Deus resolveu do céu enviar Jesus para essa terra. Deus, ele entrou numa cidade por nome de Nazaré. Nazaré ficava a 8 quilômetros da cidade de Jerusalém. Nazaré era uma cidade pacata. Nazaré era uma cidade simples, uma cidade pequena, mas aconchegante. Nazaré não tinha muitos recursos. Nazaré era uma cidade aonde não oferecia muitas vanglórias. Nazaré, ela não tinha muitas oportunidades. Foi aí que Deus resolveu enviar o Espírito Santo. Os anjos entraram em Nazaré. Quem sabe, pastor Geraldo, os anjos entrando em Nazaré, olha para um lado, olha para o outro, e não encontra pessoas intelectuais, não encontra pessoas filósofas, não encontra pessoas aparentemente atraentes, porque Maria, ela não era rica. Maria era uma moça simples, pobre. Maria não tinha recursos financeiros. Maria nem tinha roupa direito. Ela tinha só 2 peças de roupa e um cinturão. Mas foi aí que Deus, na pessoa do Espírito e dos anjos, já achou graça naquela mulher. O Espírito Santo se incorpora em anjos e começa a andar pelas terras de Nazaré. E quando ele olha para aquela mulher, ele vê uma mulher não perfeita, mas uma mulher que chamava a atenção de Deus, porque ninguém na terra é perfeito. Foi aí que os anjos começaram a conversar com Maria. A Bíblia diz que Maria estava dentro de casa e o seu esposo, que era namorado por enquanto, que era José. José, ele era carpinteiro. José, na hora que os anjos entram em Nazaré, José estava trabalhando na arca, em uma carpintaria lá no palácio do rei Herodes. José estava noivo. José namorava com Maria, mas os namoros naquela época era totalmente diferente dos namoros atuais. E quando José estava próximo para chegar em casa, os anjos foram até Maria e começaram a conversar com Maria, dizendo: olha, você é agraciada de Deus, você vai ser mãe, você vai dar a luz ao filho. E Maria não entendeu aquela mensagem, porque Maria, lá pra gente, a gente chama uma mulher meio matutada, uma mulher que não tinha cultura, uma pessoa que não sabia se expressar. Quem sabe ela até tutubiou em suas palavras quando o anjo disse: você vai ser mãe, você vai dar a luz. Maria disse: mas como é que vai acontecer isso? Eu sou apenas noiva, eu apenas namoro, eu não me casei ainda. Porque na época de José era proibido as pessoas eles terem relações. Hoje o negócio está mais fraco, o negócio está mais fácil, melhor dizendo. Hoje as pessoas casam sem antes esperar o ponto certo para casar. Já vai logo se deitando, já vai logo se arrumando, mora junto para depois querer fazer e contrair a núpcia. Mas não é, na época de Maria era diferente. Maria disse: mas Senhor, quem é vocês? Eu sou anjo enviado de Deus. Maria disse: mas como é que vai acontecer isso? Olha, moço, sente aqui, eu posso oferecer um bolo, eu posso, o que é que eu sou útil para vocês? Não, eu vim aqui só trazer uma mensagem enviada de Deus. Você vai ser mãe, você vai dar a luz ao filho. Maria ficou preocupada, porque na época de Maria, presta atenção, as mulheres que aparecessem grávidas, as mulheres que aparecessem fora da sua época sem ser casada, elas eram jogadas para o pátio e apedrejadas até a morte. Maria começou a se preocupar, Maria começou a ficar inquieta, e Maria disse: mas como é que vai ser isso? Aí os anjos, Rogério, disse para Maria: não se preocupe, a virtude do Espírito vai descer sobre você, vai te cobrir, e você vai ser cheia do Espírito, você vai dar a luz a um filho. E qual vai ser o nome dele? O nome dele vai ser Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Mas quem foi que disse que Maria ficou contente? Os anjos disseram tchau e foram embora, deixaram Maria em casa. Maria ficou preocupada, como crente que recebe uma bênção. Um dia eu fui tirar o saldo da minha conta e tinha quase 60 mil reais lá, e eu fiquei sem entender. Fui até o gerente
ele disse: é seu. Eu fui até o subgerente, ele disse: é seu. Liguei para um, liguei para outro, fiquei sem entender. Porque quando Deus promete algo grande, a gente fica sem entender. Mas olhe para tua irmã, diga: o que Deus te prometeu é grande. Mesmo que você não entenda, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Abre a boca para adorar o nome do Senhor Jesus. Olhe para seu irmão, diga: o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. E os anjos foram embora e deixaram Maria com uma promessa e com uma interrogação, porque ela ficou preocupada. Quando José chega, José começou a ficar alegre, José começou a ficar entusiasmado. Ora, casar com Maria. Maria era linda, Maria era esbelta. A barriga vai crescendo, a barriga começa a trazer flores, começa a trazer vida, e Maria ficou meia barriguda. Quando José Rogério olhou para aquela barriga de Maria, José disse: me traiu, tanto que eu depositei confiança, estou sendo fiel, você me traiu, Maria. José saiu, e José passou 2 dias e 2 noites sentado em um alpendre, e ficou perguntando o que foi que ele fez por causa daquela traição. E ele não queria, Rogério, dizer para a sociedade que Maria tinha o traído, porque ele amava ela demais. José, ele amava Maria demais, e ele estava preocupado dela ser apedrejada. E José ficou calado. Ele tentou esconder de uma forma diferente, ele tentou se retrair de Maria. Foi aí que Deus apareceu para José e disse: Maria não te traiu, Maria não foi infiel. O que está sendo gerado nela é uma promessa que eu fiz. Volte e ame a sua mulher e case com ela. José casou com Maria, José abraçou Maria, e a notícia se esparramou por toda a cidade, por toda a região. A notícia se aglomerava. Aí chega nos ouvidos de Herodes. Herodes ouviu dizer que Maria estava grávida e que ela iria dar à luz. Aí Herodes, ele assinou uma lei. Herodes deu um decreto para que matasse toda criança que nascesse do sexo masculino. E foi aí que a preocupação veio. Aí o anjo de Deus apareceu para Maria e José e disse: foge daqui e vai para outras regiões. Olhe para seu irmão, diga: Deus, ele vai te guardar por onde você andar. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado para tremer esse negócio. Diga: Deus vai te guardar por onde você passar. Diga: Herodes não toque você. Toda ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. Aperta forte a mão da pessoa que está do seu lado e diga: tu tem uma promessa de Deus, você não morre antes que ela se cumpra. Se você acredita nisso, então abre a boca para adorar. Olhe para o seu irmão e diga: tu tem uma promessa de Deus e você está proibida de morrer antes que ela se cumpra. Jesus, ele saiu, Maria saiu, José saiu, e Jesus nasceu onde? Olha para cá que é interessante. Jesus nasceu em uma fazenda que não era dele. Nasceu em estábulos, nasceu perto de vacas, nasceu perto de bois. E Maria deu a luz a José. Agora que interessante, na época dos magos, quem eram esses magos? Eram homens estudiosos, eram homens que moravam em várias regiões diferentes, e eles estudavam os manuscritos da época. Elas diziam que o rei dos judeus, quando viesse, aquele que verdadeiramente tinha um sinal da promessa, ele raiaria um sinal. Foi aí que os magos entenderam que quando ele viu aquele sinal descendo no céu, eles começaram a ir perseguir, e para ver quem era Jesus, para ver quem era a criança, o menino que nasceu. Os magos, eles moravam cada um em regiões diferentes. Um deles foi na casa de um e disse: eu vi um raio, eu vi um sinal, vamos segui-lo, porque aí pode ser a promessa. Eles estavam esperando milênios de anos para descobrir e saber quem verdadeiramente era o Messias, porque Herodes estava querendo reinar. Herodes, olha para cá, olha para cá. Herodes recebeu um título. Qual foi o título que Herodes recebeu? Rei dos Judeus. Ele não queria perder esse título. Esse título não era dele. Agora isso é gostoso. Olhe para seu irmão, diga: o título que Deus te deu é seu, ninguém vai tomar. Diga para ele, diga: o cargo que Deus te deu é seu, ninguém vai tomar. Olhe para ele aí, diga a ele, diga: o que Deus te deu é seu, ninguém toma.
atenção. Os magos, eles seguiram o raio e eles depararam com Jesus. Está lá uma criança que tinha uma promessa desde o ventre da sua mãe. E quando eles olharam para aquela criança, eles viram a marca do selo. Na época de Jesus, as crianças nasciam com um cinto grudado no pé. Era um selo, um elo, um entrelaçamento, um laço que ali identificava que aquele realmente tinha a marca da promessa. Foi quando eles pegaram presentes, olha para cá, eles pegaram presente, viajaram quilômetros e quilômetros, e quando eles olharam para a criança, eles dobraram, eles se prostraram e disseram: é esse aí que é o Messias, é esse que é o rei dos judeus. E começaram a entregar presente, bálsamo, mirra, especiarias. Olhe para teu irmão, diga: quem tem marca do selo é presenteado por Deus. Levante a mão e abra a boca para adorar, rapaz. Eles entregaram presentes para aquela criança. Jesus, ele passou um período naquela fazenda. Quando Deus resolveu matar Herodes, quando Deus matou Herodes, aí Deus disse: agora volte para Nazaré. Olhe para o seu irmão, diga: volte para Nazaré. Está fraco demais. Diga: volte para Nazaré. Diga: volte para Nazaré. Faça uma conjectura, diga: volte para Nazaré. E aonde está aquele que é nascido rei dos judeus? Agora eu começo a pregar a palavra do Senhor. Olhe para seu irmão, diga: Nazaré era uma cidade pacata. Jesus, ele voltou para Nazaré, começou a ouvir histórias e relatos de Maria e de José. Jesus, ele foi crescendo como qualquer outra criança. Só que na infância de Jesus, olha, presta atenção, era diferente das infâncias de hoje. As infâncias de hoje, os pais não se preocupam em fazer culto doméstico, em ensinar as crianças. E a Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que ele deverá seguir. Por que Jesus pregou com 12 anos? Vocês vão entender hoje. Jesus, ele voltou para Nazaré e ele sumiu. Dos 12 até os 30, Jesus, ele se apagou para os homens, mas ele não se apagou para Deus. Ele volta para Nazaré e começa a crescer, começa a se desenvolver, começa a ficar robusto. A Bíblia relata, escute, que isso aqui é uma teologia pura. A Bíblia não diz, mas escritos e livros diz que quando os judeus saíram do Egito, eles festejaram e deram aquela data como a Páscoa, a festa da peregrinação. O nome da festa é peregrinação. E quando Jesus, ele retorna para Nazaré, Jesus, ele vai crescendo juntamente com as crianças. Jesus, ele vai crescendo juntamente com todos aqueles que estavam ao seu redor. Só que existia um problema. O pai de Jesus não era rico, a mãe de Jesus não era rica. Jesus, ele estudou em colégio simples nas sinagogas de Nazaré. Jesus não teve oportunidade de viajar para Jerusalém e estudar em escolas particulares. É por isso que Jesus, o estudo dele era diminuído. Era um estudo simples. Ele era poderoso em palavras, em obras e milagres, mas ele não era um homem estudado nas melhores escolas da época, porque o seu pai era fraco. Rogério, o pai de Jesus, ele não só era carpinteiro, ele tinha uma propriedade e ele era agropecuarista. Ele trabalhava como lavrador de terra. Jesus, ele começou a trabalhar com seu pai, começou a trabalhar lado a lado com José, e ele foi crescendo. Quem sabe José pegava a enxada e dizia: meu filho, nós passamos 430 anos, mas Deus foi poderoso para nos libertar. E Jesus foi ouvindo do seu pai todas as histórias que Deus fez. Jesus foi crescendo ouvindo aquilo. Quando Jesus está com 12 anos de idade, a Bíblia diz que Maria, Jesus e o nosso irmão José, ele sai de Nazaré e viaja 8 quilômetros de pé para ir até Jerusalém, para a comemoração da festa da peregrinação da Páscoa. Como era que foi que eles chegaram até lá? Hoje é fácil. Hoje a gente faz a obra de avião, a gente tem carro para andar, a gente tem metrô para andar. Eles foram de pé 8 quilômetros
mas era diferente. Olha para cá, eu já vi pregador dizer que Maria era relaxada, porque Jesus se perdeu, falta de conhecimento. Na época que Maria e José foi até Jerusalém, e iam 3 grupos. Um grupo ia com os homens, um grupo ia com as crianças, outro grupo ia com as mulheres. As mulheres iam na frente, as crianças iam do lado, aleluia, e os homens iam atrás, porque a estrada que ia até Jerusalém era cheia de salteadores e de ladrões. Os homens iam atrás para guardar, para proteger as mulheres. As crianças iam afastadas, e eles saíam, olha para cá, eles saíam de Nazaré até Jerusalém cantando e adorando ao nome do Senhor. Diferente de hoje, a gente sai de casa murmurando, a gente sai de casa reclamando para vir para Jerusalém. Olhe para o Senhor, diga: quando sair de casa, venha cantando e adorando para glorificar o nome do Senhor. A gente sai reclamando, até eu reclamei hoje. Eita coisa boa! Olhe para o Senhor, diga: quando sair de casa, venha cantando e adorando ao nome de Deus. E eles foram para Jerusalém, comemoraram a festa da Páscoa e da peregrinação. Quando era a hora de voltar, olhe para cá, quando foi o dia de voltar, eles retornarem, os 3 grupos se formaram e eles vieram cantando, eles vieram glorificando. Jesus se perdeu. Não foi que a mãe de Jesus era irresponsável, não é que Maria era uma indelinquente. Jesus ficou para trás, ficou para cá, ficou procurando. Como ele não achou para onde Jesus foi? Jesus foi para o templo, ele foi para o pátio do templo, e lá tinha alguns homens que estavam conversando e discutindo acerca das obras, porque era um culto como esse aqui. Quando se termina, não fica 2, 3 conversando. Como Jesus cresceu, ouvindo a voz de Deus e as coisas de Deus, aí ele se aproximou daqueles homens. Aqueles homens olharam para Jesus e disseram: quem é você? Ele diz: o meu nome é Yeshua. E quem foi que disse a você que José colocou o nome dele de Jesus? Quem disse isso é mentiroso. O nome dele foi Yeshua. Por que mudou para Jesus? Existia gregos e judeus da época que eles tinham mais de 20 pessoas com o mesmo nome de Jesus. E ali virou uma tradição. O nome que o anjo mandou colocar foi Emanuel. Mudaram para Jesus por causa da tradição. A Bíblia diz que José escolheu o nome de Jesus para Yeshua, que no hebraico e no grego diz Yeshua. E ele mudou, os gregos mandaram mudar para Jesus. E eles mudaram de Yeshua para Jesus. Na época de Jesus, tinha 20 homens com o mesmo nome de Jesus. Mas não era o rei do judeu. Quem era rei do judeu era Jesus. Era ele que tinha promessa. Agora isso vai tremer. Pegue na mão do teu irmão e diga: pode ter alguém até que cante igual a você, pode ter alguém até que pregue igual a você, mas a promessa que está de pé é tua. Ninguém vai tomar. Levante a mão para adorar. Levante a mão para adorar. Levante a mão para adorar. Olhe para teu irmão, diga: a promessa que Deus fez é com você. Não pode ser invalidada. José, o pai biológico de Jesus, escolheu o nome dele de Yeshua. Aí os gregos, judeus, disseram Yeshua. Vamos traduzir Yeshua, Jesus. O que significa Jesus? Quem sabe aqui? Aqui embaixo, quem sabe? O que significa Jesus? Jesus, ele estava no templo conversando com os homens intelectuais da época. Foi aonde ele começou a falar as coisas que ele ouviu do seu pai. Aí a mãe de Jesus, quando chega na metade do caminho, ela descobriu que Jesus não estava na caravana dos jovens de 12 anos. Quando ela olhou, ela foi até José e disse: nosso filho não se encontra. Eles se despediram, que isso aqui é tão forte. Eles se despediram da caravana. A caravana começou continuando a volta para Nazaré. E eles se despediram. Eles foram buscar o que era de direito.
Olhe para o seu irmão e diga: vai ter momentos na sua vida que você vai andar na contramão, mas você vai tomar posse do que é teu. Você não está entendendo, é para você na glória. Olhe para o teu irmão e diga: vai ter tempos que você vai andar na contramão da vida, mas você vai tomar posse do que é teu. Levante a mão para adorar, levante a mão, abre a boca para adorar, rapaz. Deixa eu ver quem vem para adorar o Messias. Olhe para seu irmão e diga: as contramãos da vida. Está fraco, diga: as contramãos da vida. Não fale no plural não, para você não engasgar. Diga: a contramão da vida. Ela vem para nos proporcionar a nossa vitória. Eles não poderiam seguir e deixar Jesus, porque Deus disse para ela: cuide. Ela não perdeu porque era irresponsável. Também está gravando. Tem pregador que disse que Maria era irresponsável. Existia 3 grupos, e como eram muitos, ela não poderia detectar se Jesus estava ou não. Foi na volta que ela foi até o grupo e viu que Jesus não estava. Conversou com José e olhou a caravana se distanciando e dizendo: até outro dia, até mais tarde. Meu Deus! Mas é necessário algumas vezes voltar a orar, voltar a meditar, voltar a jejuar, para tomar posse do que é teu. Aleluia! Quando ela voltou, ela correu todo o tempo que ela olhou e viu Jesus conversando. Ela disse: meu filho, nós procuramos você. Aí Jesus disse: é necessário eu pregar, é necessário eu fazer a obra, é necessário, porque o tempo é curto demais. Às vezes a gente pega a nossa vida, brinca, a gente leva a nossa vida de brincadeira, às vezes a gente brinca por qualquer motivo. A nossa vida é muito curta. Vocês não conhecem o pastor que me consagrou, que me separou para o diaconato. Vocês não conhecem o pastor que separou-me para o presbitério. Vocês não conhecem o pastor que me separou para o cargo de evangelista. Mas vocês me conhecem, estão me vendo aqui hoje. Vocês não conhecem quem pregou para mim na escola EBD, na escola bíblica dominical. Vocês não conhecem quem fez comigo a primeira viagem. Mas vocês estão me conhecendo aqui hoje, porque cada um de nós temos uma promessa diferenciada. A promessa que Jesus tinha era diferente de todos os jovens da época. Quem sabe os jovens que os pais tinham dinheiro estudavam em Jerusalém, em escolas particulares. Quem sabe até zombava de Jesus. Jesus não tinha muita indumentária. Pastor, o que é indumentária? Vestes. Jesus não tinha muita aparência física, mas no poder, no espírito e no conhecimento, eram poucos que tinham na época. Jesus, ele transpirava unção e poder. Jesus, quando ele foi pego pelo seu pai e sua mãe,